Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Durante este primeiro trimestre de 2013, nós estivemos estudando aí o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Tivemos aí como comentarista das nossas lições o pastor José Gonçalves. Vamos ver aí um resumo do nosso trimestre, quais as lições pelas quais nós passamos. Na lição número 1 nós vimos aí a apostasia no reino de Israel. Vimos aí as causas da apostasia, vimos aí os agentes da apostasia e vimos as consequências da apostasia e também a apostasia. Na lição de número 2 nós estudamos aí Elias o Tisbita. Aí nós vimos na parte 1 identidade de Elias. Vimos aí depois o ministério profético de Elias, depois Elias e a monarquia, e depois Elias e a literatura bíblica. Na lição número 3 nós vimos aí a longa seca sobre Israel. Nós vimos aí o porquê da seca, vimos os efeitos da seca, depois nós vimos aí a provisão divina na seca, depois as lições deixadas pela seca. Na lição de número 4, nós vimos aí Elias e os profetas de Baal. Vimos confrontando os falsos deuses, depois nós vimos confrontando os falsos profetas, depois nós vimos confrontando a falsa adoração e depois nós vimos confrontando o sincretismo religioso estatal. Na lição número 5, nós vimos aí um homem de Deus em depressão. Aí nós vimos Elias, um homem como os outros, depois nós vimos aí as causas dos conflitos de Elias, depois as consequências dos conflitos e depois nós vimos aí o socorro divino. Na lição número 6, nós vimos a viúva de Sarepta. Vimos aí um profeta em terra estrangeira, depois nós vimos aí uma estrangeira no plano de Deus, depois nós vimos o poder da palavra de Deus, depois o poder da oração. Na lição de número 7, nós vimos a vinha de Nabote. Vimos aí o objeto da cobiça, vimos as causas da cobiça, depois nós vimos aí o fruto da cobiça, depois nós vimos aí as consequências da cobiça. Na lição de número 8, nós vimos o legado de Elias. Vimos o longo percurso de Elias, Elias na casa de Eliseu, Elias e o discipulado de Eliseu, e vimos também o legado de Elias. Na lição de número 9, nós vimos Elias no Monte da Transfiguração. Aí vimos Elias, o Messias, e a Transfiguração, vimos Elias, o Messias, e a restauração, vimos Elias, o Messias, e a rejeição, e vimos Elias, o Messias, e a exaltação. Na lição de número 10, nós vimos aí ao milagre em sua casa. E nessa lição nós vimos a motivação do milagre, a dinâmica do milagre, uns instrumentos do milagre e vimos também o objetivo do milagre. Na lição número 11, nós vimos aí os milagres de Eliseu. Vimos os milagres de provisão, vimos os milagres de restituição, vimos os milagres de restauração e vimos os milagres de julgamento. Na lição número 12, nós vimos Eliseu e a escola dos profetas. Vimos aí a instituição das escolas dos profetas, vimos os objetivos das escolas de profetas, vimos o currículo das escolas de profetas e vimos a metodologia da escola de profetas. E a última lição, lição número 13, que vamos ver hoje, a morte de Eliseu. Aí nessa lição nós vamos ver a doença terminal de Eliseu, a profecia final de Eliseu, o último milagre de Eliseu e vamos ver também o legado de Eliseu. Glória a Deus! Então vamos ver agora essa última lição. Estamos chegando então ao final do nosso trimestre, onde nós estudamos sobre Elias e Eliseu, esses gigantes espirituais, esses homens tremendamente usados por Deus em milagres. Vimos aí quantas
profecias, né? Quantas revelações e quantos milagres Deus operou através desses dois homens numa época difícil, numa época em que Israel estava entregue à idolatria, e se Deus não tomasse uma atitude imediata, provavelmente aquele povo então perderia toda a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac, Jacó, depois com Davi. Então tudo isso seria perdido, não restaria mais nenhum remanescente se Deus não interviesse imediatamente. Então hoje estaremos estudando aí, então, a lição de número 13, a morte de Eliseu. O texto áureo está em 2 de Reis 13, 21, que diz: E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. A nossa verdade prática diz: o último milagre relacionado à vida de Eliseu demonstra o poder e o exemplo de um homem que ama e teme a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 2º livro de Reis, capítulo 13, versículos de 14 até o 21. Vamos ler. E Eliseu estava doente de sua doença, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Então vimos aí a narrativa final da vida de Eliseu. Nós sabemos aí que desde o capítulo 9, depois que Eliseu manda um dos profetas ungir a Jeú como rei de Israel, então Eliseu desaparece aí da história bíblica. E ele fica por um período de aproximadamente aí 45 anos sem aparecer nada escrito sobre o que Eliseu estava fazendo. Podemos imaginar que ele estava cuidando aí das escolas de profetas, ensinando nas escolas, né? Era um período bom, porque pelo menos era permitido as escolas de profetas funcionarem, não havia morte dos profetas, embora o povo tivesse voltado à idolatria, mas foi um período que ainda houve um grande livramento, né, uma limpeza em Israel da idolatria a Baal, mas nós sabemos que não acabou. Eles voltaram à idolatria. Então, Eliseu permaneceu esse tempo aí sem aparecer na história bíblica. Acreditamos que continuava Deus usando Eliseu, que ele era um grande professor, ajudou muito na escola dos profetas, visitava as pessoas que estavam doentes, né? E andava por todo Israel. Eram várias cidades para visitar. Mas só volta a Bíblia a falar sobre Eliseu depois do reinado, então, de Jeú, depois de seu filho Jeoacás, e agora no reinado do seu neto Jeoás. Agora então é que vai Eliseu reaparecer, já no final da sua vida,
Provavelmente Eliseu está aí por volta de 80 anos, né? Está doente, e nós vimos que não só doente, ele sofria com essa doença. Era uma doença que lhe causava sofrimento. Veja bem a situação desse homem de Deus, como é que ele terminou a sua vida. O seu antecessor Elias havia ido embora sem nenhum tipo de problema, sem doença, sem problema, ele foi levado pelo Senhor. Mas Deus chama uns para uma coisa, outros para outra coisa. Nós mandamos missionário para um determinado local e ele passa lá a vida inteira, ganhando almas, trabalhando, não acontece nada. Já outros missionários são enviados, chega lá, são mortos, né? São assassinados. Já outros passam por dificuldades, adoecem, passam por tremendas dificuldades. Então, cada um tem uma situação diferente. Deus está no controle e Ele sabe exatamente como fazer as coisas. Então aqui Eliseu teve finalizado então a sua vida. Foi um ministério longo, um ministério de milagres, de tamanhas revelações que assustavam as pessoas, mas com um fim trágico, né? Um fim que ninguém deseja. Quem é que deseja ficar doente, sofrer com essa doença antes de morrer? Ninguém deseja isso. Mas aconteceu com Eliseu. Lembremos de Jó, por exemplo, a situação pela qual Jó passou, mas Jó depois teve um brilhante resultado, né? Teve aí uma vida muito tranquila, de muita riqueza, de muitos filhos, muito alegre e feliz no final da sua vida. Mas aqui Eliseu não. Paulo terminou sua vida na prisão, provavelmente aí também degolado. Mas no Antigo Testamento Eliseu se destaca como um fim nada agradável e nada desejável para um servo de Deus. Então Eliseu, no capítulo 9, some, no capítulo 13, então, aí reaparece a narrativa bíblica sobre Eliseu já no final da sua vida. Nós sabemos que Jeú já tinha reinado durante 28 anos, o seu filho Jeoacás já tinha reinado por 17 anos, e agora entrou Jeoás, que é o neto de Jeú, que estava reinando aí no capítulo 13 já, quando esse rei, passando por diversos ataques da Síria. Lá na Síria o rei Azael tinha sido ungido, lembremos que Deus havia dado a ordem a Elias de ungir esse rei como rei da Síria, mas no ministério de Eliseu, que era a continuação do ministério de Elias, é que esse rei foi ungido. E depois o Ben-Hadad III é que reinou. E durante todo esse período, aí Eliseu estava aí. Agora, não aparecia na história. O rei de Israel estava sofrendo muito com os ataques que Ben-Hadad III fez ali ao norte de todo Israel, ao Israel, onde era governado por Jeoás, neto de Jeú. Então veja bem que ele foi até o profeta Eliseu. Ele foi em busca de ajuda. Ao mesmo tempo foi visitar o profeta que estava doente e ao mesmo tempo foi pedir ajuda para ter ali uma solução devido àqueles ataques da Síria a Israel. Então nós sabemos que quando o rei chega lá para visitar então Eliseu, Eliseu diz para ele: olha, abre a janela que dá lá para o lado da Síria, né, do Oriente. Então ele abriu a janela e Eliseu pega então a flecha e as viu ali pelo menos, vamos imaginar aí, não é certeza, mas parece que são 7 flechas, né? Ou seja, uma aljava, uma vasilha que continha 7 flechas, e Eliseu tira uma das flechas e entrega para o rei Jeoás,